Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Eu estou tendo hoje a grata satisfação de receber pela terceira vez Dr. André Locatelli, homeopata ortomolecular, uma pessoa fantástica, um médico, não é porque ele está aqui do meu lado, as pessoas que eu tenho falado dele sabem disso, é um médico a exemplo de outros que eu tenho o privilégio de conhecer, que são médicos com M maiúsculo. O que eu digo médico com M maiúsculo? É aquele médico preocupado com as pessoas, não só com ele, não só em ganhar dinheiro, todo mundo precisa, afinal se estuda para se sobreviver, para se trabalhar, para fazer... vivemos no mundo material, mas é uma pessoa muito humana, a exemplo de outros colegas dele que eu enalteço sempre, né? Que são aquelas pessoas, médicos como da antiga, né? Aquelas pessoas que têm amor ao próximo, que estão lá fazendo e têm interesse em trazer o bem-estar, devolver a saúde para a pessoa, porque assim dá uma autossatisfação e está contribuindo para a própria alegria dele e de quem o cerca. Então isso é bacana, é uma característica que eu vi no Dr. André Locatelli, uma pessoa que eu conheci por ocasião do evento que nós fizemos aqui, né? Do Vida Inteligente. Sim. Aqui. Ele pegou o carro dele lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, entrou no carro, viajou, foi a noite toda? Foi? Ou o dia? Foi o dia todo. O dia todo para chegar aqui, para assistir o nosso evento e pegar o carro e ir embora de novo. Então isso é bacana, uma pessoa que busca crescer, busca se relacionar, busca aprender. É bacana, não tem aquela coisa de subir num pedestal e ficar lá, só tem eu sei mais do que todo mundo. Não, somos eternos aprendizes e o Dr. André é um exemplo disso. E está aqui hoje nos dando o prazer da sua visita, está voltando a Florianópolis para atender as pessoas daqui, né, em homeopatia e em ortomolecular. Então hoje, mais uma vez, nós vamos dar uma geral, digamos assim, sobre temas que são muito dificilmente tratados nas TVs abertas. Primeiro, pela escassez de tempo. Segundo, porque não é um tema comercial. Vai fazer o que? Isso aqui não é um tema que gera dinheiro, isso aqui é um tema que gera saúde. E às vezes a saúde não interessa muito, né? Porque as indústrias farmacêuticas, que eu respeito, porque já me salvaram muitas vezes, mas elas sobrevivem da doença. Então elas não querem que o pessoal se cure, porque senão quem vai fazer com os remédios, né? Então tá aí. Então hoje nós vamos falar sobre esses temas. Então, prazer em recebê-lo aqui de novo, doutor André. Obrigado. Né? Essa simpatia, olha só essa elegância aqui. Nem parece um médico aqui, parece um galã da Broadway, da Hollywood aqui. Grego, eu queria falar sobre o programa Vida Inteligente, né? E essa egrégora maravilhosa, né? Que isso a gente sente. E os amigos que acabei fazendo, né? São amigos pacientes, mas são amigos também. Sim. Por todo o Rio Grande do Sul e outros estados, né? Através do Vida Inteligente. Isso então eu quero enaltecer assim, essa questão da egrégora que é formada aqui. Isso é bacana. Né? A gente se mantém. E queria mandar até um abraço para o pessoal que... Pode mandar lá à vontade aqui, ó. Isso. Eu queria mandar um abraço para o Laércio Cortez de São Leopoldo, tá? Que é meu irmão, que é o eubiota. Sim. O pessoal da eubiose também participa bastante, né? Bastante, sim. E a Maria Tereza e o Arinei Vensky, que são lá de São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul, é Santa Catarina, né? Aqui, não, é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é próximo de Pelotas. Nós temos um São Lourenço aqui em Santa Catarina também. Sim. Então a gente está dado o abraço, né? Isso, transmitido. E nós temos duas pacientes também que eu queria mandar um abraço, que é a Janete Rast, que é de Feliz, e a Márcia Daros, que é lá de Caxias do Sul. Oh, que maravilha. São duas pacientes que estão evoluindo em alguns tratamentos mais alternativos, né? Que a gente tem proposto. Inclusive são módulos dentro do nosso tratamento que a gente propõe, elas estão cumprindo esses módulos, e então eu quero mandar um abraço para a Janete e para a Márcia. Bacana, espero que você dê um monte de abraço e um monte de gente, cada dia pessoas mais felizes, né? Porque é gostoso você fechar o teu dia do consultório, digamos assim, ou de onde você for atender, e ter a satisfação de ter feito o seu papel, né? Ter estado à disposição, ter visto a recuperação e a alegria de volta das pessoas, né? Porque ninguém gosta, essa palavra amedronta, né? Doença amedronta, né? Isso. Bem-estar é uma coisa maravilhosa, mas a doença é bom ela aparecer de vez em quando, porque ela mostra que você é suscetível a ela se você não tomar certos cuidados, né? Claro, um autoconhecimento, né? Então, às vezes é necessário que você, para dar valor à saúde e ao bem-estar, você tenha que ficar prostrado numa doença, porque você não aprende por outras formas, né? Então, é gostoso você dar de volta, acredito eu,
você dá de volta a saúde para as pessoas, a esperança, né? E uma série de informações para que ela possa ter uma vida saudável. E assim, vir aqui eu fico muito feliz, assim, às vezes eu tenho que até disfarçar de tanta felicidade. É recíproca, né? Cadê o doutor André? Chegaram, né? Porque eu sei do teu trabalho, eu sei do sacro ofício que tu faz, o ofício sagrado, né? Que não é fácil, né? Não tem assim apoio de ninguém, apoio é da divindade. É isso. E é um sacrifício muito gratificante ao mesmo tempo, mas é um sacrifício que exige muito de ti, assim. Mas eu sei da satisfação, eu sei do retorno que tu tem com relação às pessoas, muito agradável. E esse caminho é um caminho que eu vejo assim brilhante, maravilhoso. Eu vejo. Então, tenho certeza que você, na sua é uma semente maravilhosa. O que você faz também te dá um prazer incrível, tenho certeza. E isso aí fica notório no que você mostra, assim, né? De trabalhar em favor das pessoas. Doutor André, hoje nós tínhamos conversado antes, entre outras coisas que nós vamos abrir aqui hoje conversar, porque aqui o Vida Inteligente nunca teve pauta, isso é bacana porque o que vem na cabeça a gente troca ideia. Mas hoje seria interessante a gente dar um conceito sobre o que é a cura, né? Vamos dar uma visão geral da cura, porque sempre é uma grande preocupação da humanidade a cura. Se existe a cura, se a preocupação da humanidade é a cura, por que a doença, a origem das doenças? Então a gente dando uma visão, que você tem a mente holística, uma mente aberta, é homeopata, espiritualista, uma pessoa que está aberta para qualquer tipo de conhecimento, isso é importante, não é aquele cabresto aqui, aquela coisa, aquela viseira, não, eu me formei em homeopatia, não quero saber de alopatia e nem de coisa nenhuma, é só isso. Então não, doutor André é uma mente aberta, uma mente que está aberta para aprender, para saber, porque qualquer aliado que venha a contribuir para que você aumente seu potencial de ajudar as pessoas, eu acho que é bem-vindo, não é isso? Sim. Então vamos lá, a palavra é sua. Grego, eu acho assim, com relação à cura, a gente podia começar com alguns conceitos, tá? Vamos lá. No microcosmos, depois a gente parte para o macrocosmos e vai embora, né? À vontade. Então, assim, um conceito, de repente, próximo nosso, que seria a questão de patos, o que seria patológico, o que seria doença, né? E na origem do grego, da palavra patos, a gente tem patologia, a gente tem paixão. Né? E a gente tem visto, assim, pegando o indivíduo, ou seja, aquela pessoa que a gente atende, que uma das características da doença em si é o excesso através dos desejos, da paixão. Então a gente vê os gregos trabalhando com isso através das tragédias, através das comédias gregas, né? Trago-ode seria uma ode ao bode, né? Tragédia seria uma ode ao bode. Isso remontaria tempos memoriais, né? Ligados ao bode, ao cabrito, etc, né? Que tem a ver com a história da humanidade. Mas esse lidar com as emoções, lidar com o patos, ou seja, o desejo dentro da gente, exige um olhar específico, né? Então, como o patos está ligado à doença e a doença está ligada à paixão, tá? A gente tem que olhar o que é a paixão, o que é o desejo. Isso, né? Como é que é essa ligação aqui? Interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim. Doença ligada à paixão, como é que é isso? Me abre um pouquinho, me disserta mais sobre isso. Sim. Se a gente for na origem em sânscrito da palavra, né, paixão, a gente tem a palavra kama. Né? K-A-M-A. K-A-M-A. Então, kama, em sânscrito, quer dizer desejo, né? E quer dizer paixão ao mesmo tempo. Tá? Kama acompanha outras 3 palavras, né? Que é kama, kroda e moha. Né? E são aspectos da paixão ligados entre si. Então, nós temos kroda, que seria a irritabilidade, Sim. a irritação, a ira ou a raiva, e moha seria o apego. Então, se a gente for colocar essa questão do kama e dos corpos que a gente possui, porque a gente possui vários corpos, né? E um deles é o corpo dos desejos. Né? Que se diz assim, se você fechar os olhos, você imaginar qualquer objeto de desejo, seja uma fruta, ou seja uma paisagem, você se transporta até aquela região, ou você tem um objeto em si, e esse objeto está na mente. Tá? Então, o ir em direção ao objeto do desejo é o que é kama. Então, é um corpo do ser humano que é necessário para que o ser humano pudesse se desenvolver na Terra, ou seja, poder abrir os olhos e desejar algo para poder evoluir. Né?
Só que em sânscrito, né, e na Aryavata, ou seja, que é a Índia, que tem milhares de anos de tradição, mostra que esse é o nosso grande inimigo. Sim. Né? De uma certa forma. Ou seja, todas as tradições religiosas, todas as tradições iniciáticas colocam o desejo como um inimigo. Realmente se você não tiver equilíbrio sobre ele pode te levar ao nirvana, vamos dizer, como pode te levar ao inferno, né? Digamos assim. Exato, exato. E tu utilizar o desejo para te levar ao nirvana, você tem que ir sutilizando esse desejo cada vez mais. Né? Desejar as coisas sutis e não as coisas densas. Isso, exatamente. Então, o que te prende, digamos assim, no patos, no patológico, na doença em si, é desejar, pela nossa ignorância, que se chama avidya, né? Avidya, isso. Desejar coisas mais densas, que vão te atrelar à matéria, né? E vão impedir que tu enxergue as coisas mais sutis. Só que aí, como tu falou em avidya, a avidya é um nome que está constantemente na nossa vida, porque a maya, ou seja, a ilusão daquilo que os nossos sentidos transpassam, ou seja, a visão, ou o gosto, o dia a dia, essa maya que nos acompanha, ela é muito profunda, ela é muito avassaladora. E prazerosa também. O pior é isso, é que ela é prazerosa, né? Essa que é a questão. Por isso que não deixa de ser um vício, né? Todo vício é difícil você superá-lo, né? E eu acho que é em função disso. E aí cabe uma pergunta. O doutor está falando e eu já fico... A homeopatia, né? Que é a sua especialidade. A homeopatia tem elementos ou tem, sei lá, medicação. Medicamento não é, né? Vocês têm um nome próprio, como é que é? Uma manipulação, uma dinamização. Uma dinamização. Para ela me ajudar, estão falando de desejo. Vamos dizer, eu tenho um desejo louco por morangos, excessivo, além do normal. Eu não posso, eu tenho que ter morango em cima da minha mesa, eu tenho que ter fotografia de morango, isso é um desejo obsessivo. A homeopatia, ela tem alguma coisa que possa ajudar a modificar isso? Ou ela depende de outros fatores? Como é que é isso? Se eu chegasse com esse problema no seu consultório, por exemplo. Porque assim, Grego, a nível homeopático a gente tem paliativos, sim, ou seja, a gente tem substâncias para ajudar, por exemplo, uma compulsão por chocolate. Porque é um conjunto, né? Não é uma coisa só, né? Claro. Agora, quando tu eleva o nível e tu vê que a Maya, no nosso dia a dia, ela está ligada às pessoas em si, ou seja, a ligação com as pessoas e o apego às pessoas, a gente vê que a maioria dos dramas, aí entra a questão da Grécia, né? Os dramas gregos ocorrem através do apego que a gente tem às próprias pessoas. Porque a gente tem a posse dessas pessoas, a gente tem a ilusão da posse dessas pessoas, a gente convive, aí a gente tem a ilusão da separatividade, que quando a gente se despede, a gente não vai ver mais. Isso. E aí entra a morte como a grande maia. Nossa, o medo danado disso. Né? Todo mundo tem. Todo mundo tem essa questão. Então, você estudar a mente em si como a geradora de todo o nosso mundo físico que nos rodeia, tá? E essa ilusão da separatividade entre as pessoas, ou seja, que vai levar ao apego, tá? E principalmente isso a nível familiar que ocorre. Então, assim, os dois medicamentos homeopáticos que a gente mais utiliza, isso a gente já comentou, seria Staphysagra e Natrum muriático, são dois medicamentos da ilusão um ligado à raiva, outro ligado à mágoa. Então assim, porque o fulano falou uma coisa que eu não gostei, aí ele me magoou, então eu guardei essa mágoa. Aí o Beltrano me deixou com raiva porque ele frustrou o meu desejo, que meu desejo seria numa direção, aí ele foi frustrado. Então, e isso é na dinâmica do teatro da vida. E o que eles ajudam, assim, vamos dizer, eu me mediquei com isso, o que eles provocam, o que eles fazem em mim, assim, vamos dizer? Qual é a forma de atuação? Então, assim, se a gente fosse ver como um programa de computação... Isso. Vamos lá, boa comparação. Esse Natrum muriático, ele tem um programa, ou seja, ele tem um software, né? Sim, que vai ser colocado frente a frente o teu programa. Ok? Os dois programas vão bater um com o outro e através da energia vital, a tua energia vital, que ela é inteligente e ela está ligada à tua essência. Sim. Que daí depois a gente pode falar sobre a essência. Claro, vamos falar mais algumas horas. Ele vai dar uma resposta para essa essência, dar uma resposta a essa força vital para expurgar, ou seja, colocar para fora,
fazer uma catarse daquele sentimento, seja ele mágoa ou raiva. Então é interessante o que o doutor falou, isso eu já experienciei isso pessoalmente, digamos. Então quer dizer, se eu tenho mágoa ou raiva, como o doutor disse, e eu tomando, como é que é o nome do medicamento? Natro muriático. Natro muriático. Ele vai provocar para mim uma grande mágoa. Ele vai pegar toda a mágoa, vai condensar e vai acentuar aquela mágoa. Porque muitas vezes as pessoas falam, pô, eu tomei para me curar e estou aqui todo cheio de mágoa, de raiva. E a homeopatia é exatamente isso, ela traz à tona para depois sublimar, né? Claro. Isso acontece sempre. Se a gente fizer uma comparação ao processo iniciático, por exemplo, um guru e um discípulo, esse guru é um termo na Índia que é muito comum, né? Ou esse orientador, ele vai provocar no discípulo uma lição espelho, ele vai fazer esse discípulo olhar para dentro de si mesmo e ver o que ele está projetando externamente no guru ou nas pessoas é uma ilusão. Sim, a grande ilusão, que é a Maia. Isso. Então, Grego, mesmo que a pessoa faça uma catarse daquela mágoa ou daquela raiva, ela vai ter que olhar para ela e analisar essas coisas de uma forma consciente. Que a mágoa vai se apresentar para ela e ela vai ter possibilidades de falar, opa, o que é isso, né? É verdade, eu não vou embarcar nisso. Isso. Eu não vou embarcar nisso. Isso aí não me pertence, eu não vou embarcar nessa situação. Então o que a gente faz muito a nível de orientação com as pessoas é sobre isso. Então eu já me magoei. Eu tenho que saber o que vai acontecer comigo, né? Para quando acontecer, eu tenho que entender aquilo, né? Que se você me dá pela alopatia, que a gente não vai falar nunca mal da homeopatia, porque está aí ajudando um monte de gente, né? Mas a homeopatia ela não tem essa fundamentação filosófica junto. Não, ela não tem uma bula que você lê se você quiser ou não, tem a prescrição do médico que diz você toma de 4 em 4 horas e acabou. Sim. Então não tem. O que vai acontecer comigo? Eu vou reagir, eu vou sentir o quê? Não tem nada. Então a pessoa não tem esse aprendizado filosófico, digamos assim, necessário. Por que eu estou ficando com mágoa? Porque a mágoa existe em mim e através dessa medicação ela está se apresentando e dizendo, Eustáquio, eu sou a tua mágoa, me trabalhe agora, não é isso? Isso, Grego, e aí tu vai ter o tempo todo. Eu sou um pouco radical, porque as pessoas acham que eu separo, ou seja, eu separo as pessoas das pessoas, mas não é as pessoas das pessoas, é as pessoas dos sentimentos. Claro, tem que ser isso, tem que fazer eu isso. Eu posiciono as pessoas, escuta, mas tu vai embarcar nessa de novo? Ou do teu pai, ou da tua mãe? Não embarca nessa situação, seja você mesmo em essência, independente da circunstância. Isso é um caminho longo, né, Grego? A gente vem cheio de tendências, né? Você está vivendo num meio familiar. Num meio kármico familiar, isso, né? Ou de trabalho, que é as tendências você está portando, então você tem que estar atento a elas, né? Que nem todas te interessam e nem todas são suas. Mas, Grego, filosoficamente, se a pessoa não souber que aquilo é Maia, ela embarca, porque ela se identifica com os sentimentos. Então, eu não sou meu corpo físico, eu não sou meus sentimentos, eu não sou meu pensamento, aí é outro patamar. Sim. Mas você tem que saber, você tem que ter consciência disso, né? Porque tem um processo da alquimia que é a separação, né? O separatio que eles chamam. Então você tem que começar a separar as coisas dentro de ti para depois juntá-las. Então você tem que fazer a identificação ocorrer e a desidentificação ocorrer com esses elementos. Com a raiva, com a mágoa. Eu posso ter prazer em conversar contigo, é um prazer, mas claro. eu alimento ele. Mas ele não sou eu sou aquele que é a testemunha. Está olhando para essa questão. E isso a gente está colocando a nível de sentimento, mas tem outro nível que é a nível de pensamento. Então eu não sou o meu pensamento, isso é um pouquinho mais profundo e exige um pouquinho mais de treino. Mas não é estranho, veja só. Olha, eu tenho que forçar, tenho que fazer essas perguntas, porque provavelmente alguém está pensando em casa nelas. Eu chego na frente de um médico. O médico é um cientista. Sim, a gente sabe que os CRMs da vida são rigorosos, né? Sim. Eu já lidei com o CRM. Acho que não tem médico que não tenha lidado com o CRM. Então, é interessante porque eu imagino o seu paciente, aquele que não foi por indicação, que foi já, chegar, puxa, eu fui no médico e ele filosofou para mim, fez uma abordagem da minha vida, fez uma anamnese minha, um diagnóstico, falando por coisas que nenhum médico aborda. Nenhum médico não. A maioria dos médicos não aborda, porque tem aquela filosofia ortodoxa, universitária, acadêmica que a gente chama,
como é que o doutor acha que essa é a medicina do futuro ou não? Grego, então assim, vamos para a ciência. Vamos para a ciência? Vamos lá. A gente vai saindo, vai tomando atalhos, tomando mas não atalhos, tem vai problema. chegando lá. Vamos para a ciência. Experimento da gaiola de Faraday. Sabe o que é a gaiola de Faraday? Sim. Então colocaram um indivíduo no México, dentro de uma gaiola de Faraday, e outro lá nos Estados Unidos, dentro de uma gaiola de Faraday. E o experimento transcorreu com vários sinais, tanto físicos quanto de escrita, comprovando que existiu 75% de comunicação de um ser para outro. Gaiola de Faraday. Não passa antena nenhuma de celular, pensamento e frequência não é transferido de um lugar para outro, então não é uma transferência de pensamento. Claro. Então, da onde que transfere? That's the question. Essa que é a questão. Isso é ciência, foi comprovado, já foi repetido N vezes. Então, estamos ou não estamos interligados todos numa rede invisível que está além da compreensão e além do pensamento? Estamos. Sim, estamos. Agora a gente não conseguiu descobrir como, né? O que é isso aí, o mecanismo disso, né? Claro. Mas que ele existe. Então as pessoas estão usando, às vezes, um celular ou um computador até quântico, sem saber que o quântico é isso, que é acima de qualquer pensamento, qualquer transmissão de frequência de pensamento. A gente tenta entender isso, né? E é complexo com a mente concreta, com a mente abstrata. Ser concreto, abstrato, eu sempre faço confusão, entender esse tipo, né? Que a gente se cobra muito, e quando a gente se cobra muito, a gente não se permite, a gente se bloqueia de tanto cobrar e dificulta esse aprendizado. Né? Ok. Então a gente já está falando em outro patamar, a gente está falando do julgamento ou da autocobrança, que é um pacote de pensamento que atrapalha o ser humano. Eu me cobro, eu já cansei de dizer aqui na frente dessa câmera aqui, que eu sou o maior juiz, o meu maior juiz é minha consciência. Todo dia ele está lá, senhor Eustáquio, isso aqui, ele me traz cenas do passado. É uma coisa que quer dizer, se eu conto aqui na frente, vamos dizer, o apresentador, ele não é certo da cabeça, ele tem algum distúrbio. Mas é uma verdade, quer dizer, a vida nos apresenta coisas que não são dignas de estudo de Freud nem de outros psicanalistas, mas coisas reais, disso que nós estamos conversando. Mas como comprovar isso aqui? Essa que é a questão. Falamos da gaiola de Faraday agora, como tem tantos outros fenômenos, né? Agora, o doutor quer lembrar de alguma coisa, ele fica quietinho por milésimo de segundo e ele faz assim. E a ideia vem. Mas onde está essa ideia? Está na sua cabeça? Está aqui em cima do teto que você acabou de olhar aqui? Mas é uma realidade, porque você olhou para algum lugar e a resposta veio. Então, o que é isso? Né? Agora, grego, voltando para o indivíduo. Vamos lá. Voltando para o grego, Eustáquio, que se cobra se cobra de tudo, se cobra na vida, se cobra de algumas posições. Quem é esse que cobra? Ele está onde? Não sei. É esse que é o negócio. Ele está onde? Tá aqui. Ele ajuda, ele não ajuda, às vezes ele ajuda, às vezes ele atrapalha. Ele é chato, ele é rigoroso. Muito rigoroso. Cruel, você vai mostrando. Porque até... Mas o bom mestre, o pai quando bate na criança, ele não está querendo judiar da criança, né? Está querendo bem. Exato, é um instrumento que ele tem que usar, porque se doer, você vai chamar atenção, né? Partindo para a questão espírita, dizem que quando a gente vai para certa região, certa loca, que é uma região no espaço, quando desencarna, não existe um cobrador, porque não existe assim aquele Deus que pune, não existe isso. Sim. Tá? Tu vai para uma região que talvez tu tenha um algoz, que talvez seja você mesmo, que vai ficar te cutucando e vai ficar te cobrando, ou seja, é uma parte mental que vai ficar te cobrando situações ou coisas que não você tenha não dúvida, fez, claro. Ou claro. vai aparecer, tu vai atrair um algoz que vai te cobrar naquela situação. Pode que ser. vai ficar... Esse algoz pode ser o que a gente chama aqui, agora que nós estamos conversando, o remorso, né? O remorso pode tomar forma física, sei lá como é que ele se manifesta, né? Claro, coisas claro. assim, muito bom você tocar nisso. E aí vem autoconhecimento, a pessoa se conhecer e dizer assim, bom, eu tenho que trabalhar isso até o final da vida e talvez em outras. Então eu vou começar, né? O remorso, a culpa, o julgamento, vou trabalhar, porque está dentro de mim. Então se está dentro de mim, eu vou colocar isso para fora, isso aí vai sair de alguma forma. Mas se eu tiver aquele que não julga, que é o amor sabedoria, que está olhando para isso... mas até chegar aí, né? Grego, como é que chega? Aí tá. Aí eu me perguntei várias vezes, e aí ao longo dos tempos
é que eu te falei de alguns pacientes que estão em treinamento, então a gente tem que conhecer a mente e tem que saber controlar de uma certa forma ela. Não que eu saiba, mas a gente tem que ter esse treinamento. Porque ela nos ludibria a todo momento, né? E aí você falou no mundo de Maia ainda? Puxa. E aí entra instrumentais, a gente vai passar para as pessoas, que é a questão da respiração. O que a tradição yogi, que tem milhares de anos, nos fala? Fala que a respiração é prana. E através do prana, que vem antes da mente, você controla a própria mente. Não é isso? Com exercícios respiratórios. Respiração. As pessoas têm que parar e fazer exercícios respiratórios. Existe aquela palavra chamada pranayama. Pranayama, sim, tem. Ok? Isso. Que está dentro da tradição da yoga, em várias yogas, né? Na Bhakti Yoga, na yoga, tudo, na exatamente. Raja, em todas elas tem. Então é um exercício de respiração. Então você prestando atenção na respiração, você vai controlar o teu alento, e controlando o alento você vai ter mais possibilidade de olhar para a sua mente, para o teu mental. Lógico que os pensamentos vão vir, eles vão tentar se mas com o tempo, com o costume, você já vai controlando mais. Você vai controlando mais e mais e mais. E aí, então é um remédio. Para a mente, a gente precisa de meditação com pranayama para olhar para a mente. O doutor faz essa meditação? Você faz? Eu tenho que fazer. Tudo que eu faço, toda a medicina que eu pratico para o paciente, eu faço para mim. Ótimo, é muito... A pergunta foi proposital, claro, porque como é que um médico vai prescrever para mim ou me orientar se ele não fizer? Claro. Então você tem que... E eu citei duas pacientes, eu citei a Janete e a Márcia, que são pacientes que já estão em orientação, em treinamento do pranayama. Olha que bacana isso. Começaram... Puxa vida. Inclusive podem compartilhar isso na comunidade Vida Inteligente se quiser ali, né? Porque é importante a gente trocar essas ideias, encorajar outras pessoas que estejam tendo dificuldade para desenvolver esse exercício, né? E aí, se você for na Hatha Yoga, com essa questão da respiração, você tem processos de cura que acontecem só com a respiração. Então, tem uma respiração abdominal, né, que é a Kapalabhati, que você faz 5 minutos, você cura processos digestivos, gastrite, você yoga abdominal? Claro, sério respiração mesmo? abdominal, pranayama. Como é que é o nome dessa yoga? Kapalabhati. Kapalabhati. Puxa vida, vivendo e aprendendo. A gente não sabe de nada. Kapala é crânio. Sim. Bhati seria beleza. Seria como você embelezar o crânio também. Além disso, você consegue ter uma... Então é uma yoga do estômago, é isso? Do abdômen, ou seja, você faz uma respiração abdominal. Sim. Tá? Como se fosse um fole. Isso. Né? E aí uma inspiração espontânea e uma expiração forçada. Tá. E você faz isso continuamente. E isso é para que serve? Elimina vermes. Não brinca. Sim. O que é isso? Sem tomar nada? Sem tomar nada. Olha só. Sem tomar nada. Vermífugo, vamos lá. Vermífugo. Se você tiver alguma gastrite ou uma colite, ele cura essa colite, essa gastrite. O que é isso? Sim. Respiração. Só na respiração? Só na respiração. Puxa vida, fabuloso. Fabuloso. E você não precisa de nada, você precisa do seu corpo, um tempo e a prática. E a respiração? Aprender a saber? Sim. Isso a gente está falando num modo bem grosseiro. Claro, bem físico, claro. Né? Nós estamos dando para mas o objetivo cura, é esse, é instigar o desejo de pesquisar mais a fundo. É isso que a gente faz aqui sempre. Claro. A pessoa vai atrás, a gente não entrega nada de bandeja, instiga. E a pessoa, eu posso sem fazer nada começar a respirar, curar minha gastrite, a verminose, remédio nenhum que eu tomo funciona. Não, quem é que não vai querer uma coisa dessa? Vamos lá, tá gostoso hoje, hein? Sim, quanta novidade, hein? Isso é porque não estava nada escrito, vamos lá. Maravilhoso, tá? Nós estamos falando em respiração. Tem bástrica, que é uma outra respiração de fole, que aí você faz uma inspiração forçada e uma expiração forçada. Que também melhora o sistema digestivo, cardiorrespiratório, a claridade mental. Só que, Greu, a gente não pode parar, porque a gente fala muito para o pessoal que está em escola de iniciação, que está neurose. A gente não pode parar aí, porque aí é só físico, né? As pessoas se encantam, porque assim, quem trouxe yoga para o Ocidente, geralmente faz uma ocidentalização da yoga, então fica aquela coisa assim, banal, né? Tem que razão. É só postura, que é só as asanas, né? Que são as posturas, um pouquinho de respiração, mas o sentido profundo da yoga é a união com o divino.
E acho que os yogis, eles estão... Qual é uma yoga desse tipo que o doutor está falando? Qual seria... Nada em detrimento às demais, nós estamos sendo muito claros aqui, não estamos criticando nenhum tipo de yoga. Mas essa yoga que nós estamos falando agora, ela tem um nome, qual é a que se aproxima mais? Kriya Yoga, Hatha Yoga, não sei que yoga, qual seria essa que é a mais profunda, vamos dizer, que não se preocupa tanto com as asanas e se preocupa mais com... Seria Raja Yoga. Raja, R-A-J-A Yoga, Raja Yoga. Ok. Raja é sol, né? Sim. Raja seria a yoga da iluminação, digamos Sim. assim. Porque, na verdade, são 7 yogas e a Raja Yoga é aquela que engloba todas as yogas. Engloba todas, engloba tá? a Hatha, a Kriya Yoga, a Bhakti Yoga, a Mantrika Yoga também, que é a yoga do som, que essa é muito especial. Deve ser. Muito especial. Nós temos a Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, que tem alguns seres que vêm aqui e fazem a Jnana. A Jnana, que é a yoga do conhecimento. Puxa, que daí interessante. começa a discernir todas as coisas, né? Os indianos falavam dos Vedantas, os estudantes da Vedanta, Sim. que estudam a Vedanta e começam a discernir todas as escrituras e conhecem a verdade através da Maya, ou seja, vê que tudo é Maya e que em todas as pessoas, todas as coisas, existe só a essência que é o todo, que é Brahman. Porque Brahma, que é Brahma, Vishnu e Shiva, é causa, lei e efeito. Brahman é como se fosse o self, é o todo. É o todo. É o médico que está falando isso tudo, hein? Não pensa que tem um guru aqui, não. É doutor André Locatelli, médico aqui, hein? É todo. Então, Poxa. Essa é a busca da Raja Yoga, né, Grego? Muito interessante. Só que cada pessoa tem um tipo. Você não pode falar assim, ó, vai pra Raja Yoga. Não, claro que não. Vai pra Jnana Yoga. O que mais me atrai, né? Ele pode. E de repente, uma combinação de todas essas yogas vai levar a um equilíbrio e a busca, a finalidade. Sem dúvida. Porque Pode começar por um certo tipo de yoga até chegar na... Você começa estudando através de uma escola iniciática, pode ser a Biose, que é qualquer um, o que mais se afinizar. Que você se afinizar no momento. E aí você vai entrando de repente na respiração, no pranayama, aí de repente você vai estimulando o seu aspecto devocional, que também eu acho que é importante. E além disso você vai tendo a concentração, porque Raja Yoga é muita concentração, né? Você estimula a concentração. Podemos considerar que através da yoga, o nosso tema é cura e nós estamos falando sobre cura hoje. Isso, e a yoga entra... Exatamente. A yoga, por exemplo, ela pode, só através da prática da yoga, com conhecimento, claro, não adianta eu ficar respirando sem saber o que eu estou fazendo. Não. Se eu não souber o que eu estou fazendo, como já diz o irmão Jorge, que vem aqui de vez em quando, se você não souber o que você está fazendo, não vale absolutamente nada, porque você não sabe o que você está fazendo, então não... Nem mantra. Do som, né? Acabou, nada. Então você precisa saber o que você está fazendo para você potencializar o efeito da coisa. Eu sei que eu tenho que respirar assim 5 vezes, porque isso vai fazer o meu batimento cardíaco, patati patatá. Então, podemos dizer que se as pessoas, podemos ousar dizer que se o ser humano aprender a respirar, ele tem grande possibilidade de ser um ser-são. 99%. Sério mesmo? 99%. Você está falando isso como médico. Sério. Convicto. Grande caminho, então, um dos grandes caminhos é aprender a respirar, digamos assim. Porque nós ocidentais, né, Grego, a gente pega assim partes do conhecimento oriental e começa a juntar, né? E começa a criar a nossa... Criar uma miscelânea. É isso, vamos... eu gostei, mas vou adaptar, vou fazer o meu método aqui. E pronto, e aí você olha só se afasta da fonte. Aí olha só as posturas, aí olha só a respiração. Na realidade é um todo, né? Que a gente tem que tentar entrar nisso para compreender. É uma tentativa. Mas se você for ver a dieta do yogi, ou o modo dele viver, é exatamente com desapego. Vamos voltar naquela questão do desapego. É desapego, ausência de desejos, né, sejam eles instintivos ou não, né, e a questão da respiração em si. E mais o conhecimento das leis, né, porque aí eu estou entrando numa questão religiosa, a gente não está entrando no hinduísmo, dizendo se as pessoas... Não, claro que não. Né? Nós temos que aproveitar o que é bom, né? É o conhecimento.
ele é livre, né? Hoje em dia a gente tem instrumentais. Me diz uma coisa, estava falando e eu estou pensando aqui. O ser humano, ele acredita, porque nós somos cheios de filosofias que nos impuseram. A gente não sabe de nada, né? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Mas eu vejo que, na qualidade de um ser vivente que eu sou, você é, todo mundo é, nós viemos aqui para gozar a vida, aproveitar esse planeta maravilhoso, o sol, essa natureza que é linda, a bênção, o dom de poder enxergar, de poder sentir, de poder tocar, de poder amar, de poder conversar, de poder confraternizar. Então, a vida é alegria, né? A vida é alegria. Tudo, claro, tudo que é excesso, você acaba prejudicando. Quando a gente fala em sublimar, sublimar desejo, sublimar o yogi se alimenta disso ou daquilo, nós temos aqui, eu tenho certeza que o doutor, quando senta numa mesa e olha o cardápio, ele vê coisas que lhe apetecem, né? A gente come pelos olhos, agrada, já sei como é que é o sabor, então eu escolho e aquilo vai me dar um prazer, né? Aquilo vai me dar um prazer. Como é que é esse processo? Porque tudo que a gente vê, a pessoa que muda eu já vou chegar lá. A pessoa muda o seu... eu era carnívoro, virei vegetariano. Eu era isso, eu era uma pessoa normal, agora não, agora eu me sublimei o desejo, não quero mais saber o desejo da carne, nem da carne da carne humana, vamos dizer, humana não, do relacionamento, do prazer carnal, tudo isso aqui, agora só vou meditar tudo isso aqui. Como é que é? O doutor deve ter experienciado isso, ou através da experiência de pacientes, até a própria. É fácil você fazer essa transição, você abrir mão, ou você começa a ter prazer por outras coisas que quem não sabe que tipo de prazer é aquele não consegue entender. Captou o que eu quis dizer? Captei, eu enrolei pra caramba, mas... Não, captei, mas sim. Se o doutor captou, vamos lá. Responder. Então, tem outro termo que se chama Raga Dvesha, que é... Raga Dvesha. Raga Dvesha. Tá. Que representa a atração e repulsão. Ok. Então é aquelas questões que tu falou do cardápio, que a pessoa gosta de alguma coisa, não gosta de outra, apetece. Então isso é uma coisa que tem que ser transcendida, porque isso aí é um eletromagnetismo. Eu atraio, mas eu tenho repulsão. Sim, sim. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Imagina, os 10 anos de vida inteligente, isso já foi falado, já foi repetido. Então tudo que tu tem repulsa, isso depois, quando tu desencarnar, digamos assim, ou sair do corpo, você vai ter que lidar com aquelas questões. Se você não resolveu, dizem que é assim, exatamente, isso. Tá. Quando você tem consciência, né, dessa questão do desejo e da repulsão, você vai começar automaticamente, com o conhecimento, a diminuir essas questões, porque você vê que é um jogo. Na verdade é. Às vezes a gente até vê, mas falei, eu vou postergar, não vou mexer nisso agora. Que é muito mais cômodo eu não mexer, né? E a gente volta para aquela questão, algo que pode ser rejeitado, amado num momento e rejeitado no outro, não pode ser verdadeiro. Sim, sem dúvida. Claro, é lógico, né? É lógico. Né? Aquilo que tem um ciclo longo, onde você tem um ápice, depois você tem uma decadência, não pode ser a verdade. Isso são questões da natureza. Aí que entra a questão do desejo e das formas de chegar ao conhecimento ou à libertação desses desejos. Pode ser a partir do próprio desejo. Grego, eu estou aqui, eu não tenho preconceito nenhum. Isso é o que é o bom. Maravilha, né? Claro. Então, existe no universo algo chamado as Shaktis, ou seja, são os poderes, né? Então, por exemplo, vou simplificar, a coisa é muito longa. Quando a alma, ou seja, a gente sabe que tem uma alma, né? Está olhando para baixo, ou seja, quando ela está na matéria, ela está ligada aos poderes, às Shaktis, né? Então você pode, digamos assim, ir em direção aos poderes, tá? Que tem a ver com a parte feminina da divindade. Sim. Tá? Ela é representada por uma mulher, né? Shakti é representada por uma mulher. É representada por uma mulher. Não que seja a mulher. Não, exatamente. Representada por uma mulher, isso. sim. Então a gente pode evoluir através das Shaktis. Tá? Entrando nelas, saudando elas em nós e evoluindo através das Shaktis. Como tu falou assim, a alegria de estar com as pessoas, a natureza é cheia de devas, de seres que
que são poderes. Sim. Né? Existe em nós, aí, não ligado à natureza, existe em nós, por exemplo, nos nossos chakras, existem essas shaktis, esses poderes, né? que mantêm, né, a gente de pé, a gente olhando para ti, Claro, sentimos claro. os aromas. Então, através disso, existe um caminho que, através dessas sensações e o contato com essas divindades, você evolui sem problema nenhum. Sim. Então, não existe julgamento, até porque... E eu evoluo fora da Maia. Fora da Maia. Não, aí você vai estar ligado à Maia. Ah, tá aí, exatamente. Aí você vai estar ligado à Maia. Aí o grego vai, ou o grego ou eu, né? Claro, vai claro. se ligar a uma parte desses devas, né? Sim. E vai trabalhar junto com eles para beneficiar outras pessoas. Mas eu já disse isso aqui, já disse algumas vezes aqui na TV, que eu era, por exemplo, eu era mais feliz quando eu acreditava em um monte de coisa, quando eu vivia numa ilusão que eu não vivo hoje. Apesar de que eu vivo N outras ilusões, né? Mas essa questão que nós estamos falando de prazer, de desejo, tudo, como é que é sair da... Eu creio que o doutor não deve ter se liberado de tudo, né? De forma nenhuma, senão não estaria aqui. Exatamente. Como é que é... Porque a Maia é uma coisa sedutora, né? É muito maravilhoso você viver na ilusão, você viver na fantasia. Eu vejo, vamos exemplificar, eu vejo desenhos do Walt Disney, nossa, eu gostaria de estar lá dentro, com o Pato Donald, com a Minnie, com o Luto, sabe? Então nossa, eu me sinto, aqueles desenhos que fazem ali essas coisas, a Era do Gelo, essa perfeição que o ser humano tem de retratar esse dom maravilhoso. Então, é uma Maia maravilhosa. Por quê? Então, se o doutor puder responder, claro, eu não posso querer. Por que a Maia é tão sedutora, tão agradável, tão gostosa e faz com que, quando a gente sai dela, sinta a falta dela? Quer dizer, ou eu não estava pronto para sair da Maia, né? Porque se eu tivesse pronto, eu saía da Maia e tudo bem, eu estaria feliz sem a Maia. Ok. Então, como é que é isso, essa transição que você fica na linha, em cima da linha e não sabe para que lado pende agora? Ou eu volto para a Maia, ou eu sigo em frente. Como é que é isso? Isso se chama evolução, né? Evolução, mas ela é difícil, né? Ela é complicada, ela é difícil. Sempre. Então, dentro de tudo isso que nós estamos conversando, e dentro da sua área, da sua profissão, que é a cura, que é a homeopatia principalmente, né? Hahnemann, né? Que tanta gente contesta, a ciência, em vez de ajudar a agregar, ela faz questão de tentar provar que uma coisa não está certa, né? Contra. Eu acho isso incrível, mas faz parte do ser humano. Como é que é essa questão, como é que essas duas... assim, Grego, a gente já está falando filosoficamente, a gente já foi num nível um pouquinho mais elevado, né? A gente vai ter que ficar mais ou menos por ali. A homeopatia é filosofia também, porque não é? Porque claro. Um semelhante, ela provoca, ela traz à tona para se apresentar, para sublimar depois. Então a palavra que mais ressoou quando tu falou foi a sedução em si, né? Então, isso. Por que a Maia é sedutora? Então a palavra muito. Sedução, ela tem a ver com a Maia, porque ela está ligada aos poderes. Ela está ligada aos poderes. Se você falar do lado feminino, a gente não vai falar de preconceito com A, com B. Se a gente for falar do lado feminino da divindade... Isso, ambos, nós temos ambas as... Na Índia se fala assim, ó, Shiva estava unido a Kundalini, sim. Né, a sua Shakti. Então, ela se separa, né, da totalidade, que é Shiva, digamos seria o Logos, e vem na Terra e monta toda essa maia que existe, inclusive os seres humanos. E depois, quando existe a Laya, que seria a dissolução, a Kundalini ela vai... Laya, nunca tinha ouvido falar desse termo. Laya. É uma yoga, Laya Yoga. É com Y ou com Y. Laya, tá. Laya. Muito bom. Eu dou essas referências para a gente ir pesquisar depois. Claro. Então a gente vai, ela em si, a natureza, vai se dissolver e vai se unir de novo ao Shiva, que seria... Porque todos os seres eles têm a dualidade, eles são masculino e feminino. Sim, claro. Sim, então sim, os avataras vêm como masculino e feminino, os bodhisattvas, todos eles. Né? Só que existe essa separatividade para que haja a criação. Então, em Laya, depois, existe a dissolução. Tá? Então, essa parte que é feminina, que está dentro de nós e dentro da natureza, vai se unir
ao logos e vai desmanchar o todo. Tá? O tempo que, por exemplo, o André vai demorar para fazer isso, o tempo que o grego vai fazer para chegar a essa compreensão, é um tempo X. Então, eu te conheço, só um pouquinho, eu conheço o grego. Então eu sei como o grego, eu já fiz o teu mapa astrológico, foi uma felicidade que tu me mandaste os teus dados, eu conheço. Então eu sei no que o grego tem a lua, por exemplo, em as Câncer, minhas tendências, N coisas. Tal, né? Tu te conhece mais do que eu estou te fazendo um olhar de fora. Sim. Então eu sei naquilo que tu está apegado, digamos assim, e tu sabe mais do que eu. Então, nessa iniciação, que agora a iniciação é de todos, né? Claro. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Não vai, exato. Né? Então, tu tá me falando assim, não, mas às vezes eu fico mais ligado a essa questão da sedução ou do prazer em si. Eu também fico, o André fica mais ligado, mas de vez em quando eu já estou caminhando para uma compreensão maior, eu já entendo certas coisas. Né? E outras eu estou trabalhando em mim. Eu não sei se eu largo essa questão, eu não sei se eu vou para Shakti ou para Shiva. Isso, é isso que eu ia perguntar agora. Quando Shiva está lá, você deu uma interessante, um ponto de vista que todo mundo deve pensar agora também. Você fez uma figuração da coisa. Shiva está lá, Shakti se separa dele, vem para cá, faz todo o trabalho dela. Isso. Agora a minha pergunta é, no seu ponto de vista, quando o Shakti volta para Shiva, resolveu-se? Ela se resolveu? Quando ela se encontra com Shiva? Totalmente. Totalmente. Então, todos nós, vamos dizer, estamos no nosso giro, desconectados de Shiva. Desconectados é o termo dizer. Largamos ele lá, vamos dizer, essa entidade, e estamos todos na nossa ronda aqui. Só vamos voltar para lá quando nós resolvermos todas essas questões. Já não tivermos mais dúvidas de nada, não temos mais o mundo, sabemos o que é Maya e o que é real. Então esse é o processo do ser humano, simplificando, vamos dizer. Exatamente, né? Do meu ponto de vista. Claro, e como é que você então agora? Como é que você caminha dentro da sua profissão, dentro da sua área de atuação, como é que você faz essas duas coisas andarem juntas? Me explica agora. Vai, tem que ser, né? É porque assim, é na prática, né, Grego? Porque assim, na realidade, a gente só atrai o paciente ou o cliente que tiver uma sintonia com a gente. Não tenha dúvida, ou com os mesmos defeitos, né? Às vezes é um espelho. Claro. Né? Claro. Então, conforme esses pacientes vão chegando, eu vou trabalhando eles, né, de acordo com a compreensão que eles, ou a abertura que eles possam me dar. Né? A gente vai trabalhando energeticamente. Uma coisa que é interessante e que nos pareceu bom colocar aqui para o pessoal de Florianópolis e também de todas as pessoas que são atendidas, que muitas vezes a gente tem que ir em direção à yoga do som, que é a Nada Yoga, que Yoga do som, tá. Que eu já trabalho há algum tempo, né, Grego? Eu acho que antes de trabalhar com homeopatia... Como é que é? Fala um pouquinho dela, como é que é a Yoga do som aí? Na realidade, a Yoga do som... É música, é mantra, o que é? Isso, envolve todas essas coisas. A Yoga do som tem a ver com o som primordial, que é o Om. Sim, né? Certo. Que no início era o verbo, né? No início Sim. era o som primordial. Então, através desse som primordial, a gente vai trabalhando todos os chakras, que são os centros de força, com a música. Tá? E, na realidade, os chakras não são só 7, eles são mais. Muitos, né? Claro. Se a gente pegar a escala pentatônica ou harmônica ocidental, a gente vai ter 7 notas, mas a gente tem os semitons. Então a gente vai ter 12 notas. Nossa, vai um monte. 12, então a gente trabalha 12 centros na gente. E na Índia existe as ragas, que eles chamam, que é o modo indiano musical, que são 22 tons, na verdade são os 22 arcanos, tem uma questão oculta nisso tudo, né? E aí se trabalha muito sutilmente todos os teus aspectos. Então eles não têm aquela coisa do traste separando em 7 notas, são 22 notas. Puxa. E tem respiração no meio? Tem respiração. Tem respiração, não é só o som então. Não. Toda yoga tem respiração, obrigatoriamente tem respiração. Obrigatoriamente. Ou você fazendo o treinamento antes e também durante o processo. Tá. Então, algumas vezes a gente reuniu algumas pessoas, alguns pacientes ou afins, e a gente fez um pouquinho dessa... Olha que bacana, na yoga, prática. Na prática. Sim. Colocando alguns sons, né? Colocando algumas músicas, alguns mantras, tá? Para trabalhar esses centros. Porque o trabalho ele é infinito, né, Grego? Ele não tem um modo, como a gente estava falando, não tem um modo específico onde a pessoa vai
achar toda a libertação dela ou se encontrar com de uma forma de uma yoga ou de um método, né? É uma combinação dessas. E a gente sabe que o som é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a mente segue o som. O som é primordial, ele vem antes da mente. Sim. O som é maravilhoso, Então, a mente, para não se perder, ela vai em direção daquele som que está sendo... Claro, porque tem sons que a gente acha maravilhoso, tem um som que imediatamente nós rejeitamos, já não temos nada com isso, a gente sente repulsa. Que nós estávamos falando repulsa, que está se repetindo a palavra, tá vendo? E o mais importante para uma civilização é o som que é colocado para elas poderem evoluir. Então, assim, se o som do país ele é muito com tambor ou com batida, ele vai vibrar nos chakras mais inferiores. Sem dúvida. E aí vai muito bem lembrado as isso. pessoas vão ficar atreladas a esses chakras inferiores. Ao passo que se a música é de elevação, ela é múltipla, ela é com orquestra, ela é uma música New Age. O hino nacional brasileiro é uma maravilha, nesse aspecto. Nesse aspecto ele é maravilhoso. Inspiradíssimo. Olha, Manuel Bandeira, quem foi? Osório Duque Estrada, não foi? Que fez o hino nacional. Não me recordo. Acho que é isso, Osório Duque Estrada. Sensacional inspiração. Então, um Nada Yogi é aquele que vê a pessoa, mas abstrai toda a forma dela e vai achar o som da pessoa. Isso a gente fez também já algumas coisas. Achar o som da pessoa, todos nós temos um som. Não, todos nós temos um som oculto. Aí tem o nome oculto, que é uma coisa mais pessoal. Claro. Mas todo mundo tem um som, tem uma nota específica. Né? O Sant Ives de Alvedre tem um livro chamado Arqueômetro. Claro, complexo demais aquele livro. Eu tenho. E aí o que me apaixonou, a paixão agora vindo, no Arqueômetro, é a questão musical, como ele coloca as notas musicais ligadas às cores, tudo. ligadas a palavras, letras hebraicas, até o Vatan tem como é que se diz? Alfabetos antiquíssimos, desconhecidos. Hein? Então, voltando para a questão do tema, a gente pode conseguir uma libertação através do som. Você vai elevando as vibrações, conhece o teu som primordial e você vai se libertando. Porque a gente tem que se libertar da mente. Esse que é o grande... Eu acho que é o grande trabalho, né? Porque ela nos escraviza, é a palavra certa. Assim, ou a gente se deixa escravizar por ela. Claro, é cômodo, né? Por que eu vou lutar contra ela? Porque se ela me domina aqui, ela é muito persuasivamente, né? Então, como é que se diz? Seriam como duas pessoas, uma que tem consciência e a outra que não tem, sabe? Como se a gente tivesse seriam duas pessoas sobre o mesmo corpo, digamos assim. Uma que se deixa levar, né? E a outra que tem uma consciência lá, mas que não consegue agir sobre aquilo que ela está vendo. Isso. Eu tive uma experiência certa vez, eu nunca esqueço, cada um diz que foi da sua forma. Eu ingeri bebida álcool, nunca bebi, mas os amigos tinham me deixado guardar uma garrafa de conhaque grego, guarda na sua casa. Eu era jovem, adolescente, 17 anos por aí. Guarda essa garrafa, um dia nós vamos beber aí, guarda na sua casa, que eu não posso guardar na minha e tal. E agora, um dia me mandaram pegar a garrafa. E eu não sei por que cargas d'água. Eu peguei a garrafa, só que em vez de entregar para eles, eu saí correndo, abri a garrafa e fiquei correndo e tomando aquela garrafa. Quando eles conseguiram me pegar, aquela garrafa já estava pela metade. Veja só, conhaque Dreyer, meu Deus do céu. Ou seja, quando me pegaram, eu estava completamente doido. Eu lembro hoje. Por que eu estou contando isso? Porque eu não fiquei bêbado. Alguma coisa tomou posse de mim, nem que aspecto espiritual, pode ser qualquer coisa, mas não interessa. Interessa o fato que só para ilustrar o que eu quis dizer, que parece que a gente tem duas pessoas. Eles me pegaram, eu estava totalmente fora de mim, mas atrás de mim, eu me via também, assim, do jeito que eu estou conversando com você agora, doutor. Eu tentava dizer, por favor, me socorra, mas saía outra coisa, saía palavrão tudo. Atrás daquilo lá existia uma consciência. Ok.
Incrível, inesquecível essa experiência. Como é importante essa experiência para nós? Inesquecível. Então, quer dizer, eu estava pelas vias de quem tinha um delegado que morava na rua, queria me prender porque achou que eu estava drogado e não sei o quê, porque o meu estado era deplorável, como eu fiquei. Mas tu consciente o tempo todo? Consciente o tempo todo, mas eu não tinha domínio nenhum sobre mim. Eu tinha o Eustáquio aqui, estava totalmente fora de si, mas atrás dele aqui. Então, isso que eu acabei de dizer é incrível. Parece que essa questão da consciência, de eu ter uma consciência, eu ter minha mente, parece exatamente isso. Quer dizer, tem alguém dominando aqui, que é a mente, que o doutor acabou de dizer. Por outro lado, tem a minha consciência, né? Perfeito, identificável ali no momento. Então, mas esse embate, essa simbiose não acontece. Como é que você pode ajudar nessa questão? Como é que é isso? Pegou respiração. Eu vou te prescrever, vai ser a tua prescrição. Ih, rapaz, lá vai a minha prescrição ali. Diariamente, pranayama, respiração. Sabe que eu nunca fiz, né? Nunca fiz mesmo. E eu tenho toda a oportunidade, porque você sabe aqui que onde nós estamos gravando agora, é o meu, como é que se diz? É o meu lugar de meditação, é o lugar onde eu mais gosto de estar, onde eu mais me sinto melhor, né? E eu tenho todo o tempo de fazer isso e eu não faço. É uma pouca vergonha, assumo. Disciplina. Não tem. Então, eu acho interessante. Se você me orientar, eu me disponho a fazer isso aqui, vamos iniciar, né? Porque eu tenho desejo realmente de experienciar isso, né? Que eu só posso experienciar tentando fazer isso, ver como é que eu me saio. E vamos lá, estou disposto a assim, passar essa prescrição para tentar fazer, então, isso, porque... para tentar aproximar. Vai ajudar até no meu próprio trabalho aqui, né? Porque eu me cobro muito também, né? E como eu disse no começo da entrevista, isso aqui não é um muro de lamentação, mas eu gosto de ser autêntico, gosto de falar. Algumas pessoas dizem, pô, você se expõe muito. Eu me exponho porque eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho medo de me expor, eu sou o que eu sou. Então eu mostro meus erros, porque às vezes as pessoas podem se encorajar também de ver. Eu também erro. Se o cara fala, está lá na televisão, não interessa, ele fala isso, por que eu também não posso verificar e falar de mim também, né? Então é isso. Então eu queria ver esse... Eu quero... Vou te auxiliar. Vamos, claro, nós já estamos fazendo o tratamento. Doutor André Locatelli foi o homem que me ajudou aqui a perder 12 quilozinhos, né? Com a dieta, muito bem acompanhada, né? Com a ortomolecular. E, doutor, então vamos completar. Cura, vamos voltar para a cura que, nossa, falamos sobre... Muito. Abordamos muita coisa. Abordamos muita coisa, então, mas, puxa, aí que legal, vocês falaram um monte de coisa. Como é que eu começo isso tudo, doutor André? E aí? O telespectador que está nos ouvindo, ele fala, e agora? O que eu devo fazer, doutor André? Eu quero... Como é que eu estudo? O senhor falou da yoga. Qual é o caminho? Por onde eu devo começar para aprender sobre yoga, ou sobre Raja Yoga, que o senhor falou, que abrange todas as demais? Qual é o caminho, então, vamos dizer? Antes de um dia sentar, ter a oportunidade, o prazer de poder sentar para fazer uma consulta, uma anamnese fabulosa que vocês... Nossa, eu já fiz, não foi uma, foi mais do que isso, é uma coisa totalmente diferenciada. Você pegar um médico... holista, espiritualista, homeopata e ortomolecular, que todo mundo fala, ninguém sabe o que é ortomolecular, né? Seria interessante pesquisar o que é isso. Quer dizer, é uma forma de ver o indivíduo pelo macro, que o doutor falou no começo, né? Começamos a falar sobre o micro e ver a pessoa pelo macrocosmo dela, né? Ver ela individualmente, mas com tudo que a cerca, a sua vida, o seu passado, os seus hábitos, a sua formação, a sua infância, tudo isso aí são fatores fabulosos e necessários e imprescindíveis para uma excelente anamnese. Então, como é que o doutor orienta para que as pessoas comecem a se curar antes de chegar a sentar na frente de um médico e dizer, eu tenho um problema? Vai facilitar até o trabalho do próprio profissional, né? Eu já chego na sua frente, sento lá e já tenho um certo nível de consciência. Doutor, eu sei disso e daquilo e quero que o senhor me ajude agora com o seu conhecimento acadêmico, com aquilo que o senhor aprendeu. Como é isso? Muito bom. Muito bom. Conversar. Pô, o apresentador é holístico também. É claro, tem que ser, né? Tem que ter a mente aberta aqui, né?
A gente sempre estimula as pessoas a buscarem o conhecimento por si mesmo, né? A gente lembra o nosso irmão Jorge Antônio Ouro, que fala assim, ó, te vira, meu companheiro, vai atrás do conhecimento. Vai atrás, né? E porque a gente vive numa era do conhecimento que é fantástica. Grego, não sei se tu lembra, né, na década de 70, eu também sou mais ou menos dessa época, eu era adolescente. Eu tinha 18 anos então, aí. para você conseguir um livro interessante, você tinha que buscar com uma profundidade assim, você tinha que ligar para a editora Pensamento, que era a editora que era brasileira, que aí você encomendava o livro, demorava 30, 40 dias. Demorava e às muito. vezes não tinha aquele conteúdo que você achava que tinha, que você estava procurando naquele momento. E hoje a gente vive na era da informação. Tudo! Qualquer informação que eu quero, vou no Google aí, já, na hora. Você é mais ligada à informação, você está conectado na hora. 24 horas. E é um instrumental para você começar a garimpar. Lógico que tem formas de você aprender que são mais profundas. Sem dúvida. Você vai aprofundar de acordo com a tua necessidade. Mas a computação, a internet em si, ela te dá essa ferramenta de você buscar e se aprofundar. Só que aí vem a grande questão das pessoas. Prioridade. A maioria das pessoas que eu peço para fazer uma respiração que é de 5 minutos, às vezes não tem tempo, tem dificuldade para disciplinar em 5 minutos. Então, embora nós vivamos assim numa época de extrema tecnologia, de facilidades, nós vivemos uma idade média com relação a sem dúvida. Coisas. É a prioridade mesmo. Nos distrai o tempo todo, então as prioridades... Não prioriza. Então, às vezes... eu não tenho tempo, é um monte de desculpas. A materialidade que as pessoas vivem, né? Sim. Em busca de algo material, de satisfação em algo material, sim, que vai levar elas a uma frustração. Aí entra o desejo de novo, lá no claro, sempre está presente o desejo. Presente. Então a pessoa realmente priorizar e assim se desligar um pouquinho das seduções do mundo com relação à TV principalmente e buscar no seu tempo livre esse aprofundamento. A informação, a qualidade da informação, absorver essa informação e praticar na sua vida. Praticar, isso que é o... Ok? Você, agora tô fora para todo mundo, para a família, para a profissão, e agora eu vou me dedicar ao meu momento de meditação. Quantas pessoas fazem isso? Muito poucas, muito poucas. E a necessidade do mundo atualmente é qual? Seria essa paz, pacificação, harmonia, equilíbrio. Onde é que a gente vai encontrar? Tem que encontrar começando por nós, né? Se eu não estiver em paz, eu não posso ter nada em paz, né? Nem o meu entorno, nem eu próprio, e não posso pregar paz, porque seria um hipócrita, né? Falar sobre paz se ela não está, se eu não estou pacificado. Ou se eu não busco essa paz. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, as ferramentas nós temos todas, né? Basta que a gente pegue e comece a trabalhar. E é grave, Grego, que a gente vive numa urgência das pessoas fazerem esse movimento que é assim... Mas todo mundo quer de mão beijada, quer que você apresente fórmulas mágicas, que ela pega, ela toma aquela pílula lá e no dia seguinte ela acorda transformada, ela vira um guru, ela já sai dando passe, ela já sai flutuando, ela consegue se locomover, a bilocação de consciência, então é isso. Porque eu não quero esforço, eu quero alguma coisa prontinha que eu possa engolir. Essa que é a questão. Então a pessoa fica esperando, vou falar a nível macro, do governo, isso, esperando claro, do médico, claro. Esperando do apresentador, o Grego eu vou assistir porque o Grego vai dar a fórmula mágica, vai acabar com todos os problemas. Exatamente. E a gente prega exatamente o contrário. Disciplina, volta para dentro de ti, que as respostas estão todas ali, porque e você tem que buscar. Quer dizer, eu tenho consciência que se eu fosse um cara pronto aqui, esse Eustáquio aqui, que é cheio de... Eu tenho minhas virtudes, mas eu estou cheio de defeito. Nossa. E se eu tô aqui trabalhando em favor do próximo, é porque eu preciso trabalhar em favor do próximo. Se eu tivesse pronto, se eu fosse um cara, não precisasse disso ou não tivesse aqui, eu estaria em outro lugar. Da mesma forma que o doutor também, ele não é um narizinho empinado ou não está lá por causa disso aqui. Dizia o tempo que eu acreditava em outras coisas, mas eu gravo algumas coisas boas do tempo que eu acreditava. Que diz assim que as pessoas... tem muita gente que faz mau uso da sua profissão, né? Eu sou um médico, eu sou gostoso, eu sou tal, eu posso te curar, eu posso te matar, isso aqui, tal. Dane-se, as pessoas fiquem na fila aí, eu vou atender quando eu puder. E a gente sabia, naquele tempo se falava, essas pessoas de comunicação, essas pessoas de medicina, essas pessoas que são voluntárias, na verdade, isso eu acredito. Pode ser até mentira, pode ser mais uma dessas ilusões. Mas
nós somos os verdadeiros necessitados. Com certeza. Nós somos os verdadeiros necessitados. Nós não estamos nesse lugar por acaso. Você concorda com isso ou não? Entendeu? Então quando você está numa profissão dessa, de médico... Em primeiro lugar, eu não consigo nem anatomicamente deixar meu nariz empinado, porque ele é para baixo. O meu também bem torto aqui, né? Então é isso. Então essa que é o conceito. Tem gente, isso aqui vai... Tem gente que agora a carapuça vai servir bonitinha, até por número. Tem gente que tem dons maravilhosos, né? Vidência, clarividência, clareaudiência, e que reclama, que vê coisas fantásticas e vê coisas que não gostaria de ver, né? Então, em vez de se queixar, né? Em vez de saber que você não tem isso aí por acaso, você tem isso para trabalhar, para através desse dom você poder ajudar, você poder socorrer, você poder fazer N coisas, né? E não ver isso. Tem muita gente que reclama dos seus dons, sabia, doutor André? Não sabia. Sabia, poxa, você não reclama. Então, você tem o dom da cura e você reclama que tem uma fila na frente da sua casa, não deixam você dormir, não te deixam você descansar, não deixa passar fim de semana, e aí você fica praguejando porque você tem um dom que... Então é assim, é bom a gente chamar atenção nesse aspecto, para mostrar, e repito, os verdadeiros necessitados são aqueles que têm os dons. Muito bem. Não sei se você concorda, mas... concordo. Eu vou puxar então o Khalil Gibran, que isso, o grande Khalil Gibran Khalil. Profeta. É o grande profeta, exatamente. Eu não sei quanto tempo para escrever, mas escreveu um livro que... Sensacional. Acabou, né? Isso. Ele fala, eu não me lembro qual das partes, né, que são vários, 18 capítulos do profeta, que ele fala que não tem nada que a gente não entre em contato ou que a gente não veja, que não esteja em nós também. Sim, é isso. Então, o bandido, o doente, o necessitado, estão dentro de nós. Sim. Ou nós somos causadores daquilo, por isso que a gente tem o dom para poder resolver. Isso, maravilhoso. Exatamente isso. Então, eu não estou nessa ilusão da separatividade, que assim, eu estou médico ali e o doente é ele, eu estou afastado daquilo. Não, essa doença faz parte. Faz parte, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Pode ser que eu tenha o dom da cura, da resposta para aquilo. Isso, claro. Mas é só uma posição, né? Talvez você estar na outra posição também. Talvez você se cure quando você atender todas aquelas pessoas que estão lá, porque através da doença delas, a doença delas é um instrumento da tua cura. Falei bonito agora. Acho que podia encerrar agora. Isso que é bom aqui, porque a gente filosofa legal aqui. Exatamente. Então, doutor, tem mais alguma coisa que a gente possa abordar por hoje, assim, nessa questão da... isso, eu quero saber, sugeriria alguma literatura, vamos dizer? Além de ter o Google, nosso professor hoje, tem alguma literatura nessa questão da yoga, que eu fiquei muito encantado com toda essa... Você me deu uma geral da yoga, muitas palavras eu desconhecia e fiquei muito entusiasmado com isso, né? Tem algum livro que aborda... Tem. Qual que é? Opa! Vamos... Provavelmente eu não vou passar um livro, mas assim, de repente um autor. Um autor. Um autor. Ótimo, melhor ainda. Isso. Então é um yogi, um indiano, um yogi chamado Swami Sivananda. Sivananda. Ele foi um médico. 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 Nasceu em 1800 e alguma coisa, não lembro bem agora. Ele foi um médico, serviu em Bombaim como médico voluntário e depois ele ouviu um chamado dentro dele, largou tudo. Olha, não conhecia essa história. E virou um yogi, que é mendicante, ou seja, ele abriu mão de tudo, vamos dizer, para se dedicar àquilo. E ficou, né, na casa das pessoas, né? Sim. E de repente criou um método dele, né, ligado a todas essas yogas, ou seja, ele tinha o conhecimento de todas as yogas e alcançou a iluminação, dizem, né? Tá. E aí ele colocou para as pessoas o método que ele achou mais adequado para seguir um caminho. Que é o Raja. Que é o Raja, é o Hatha. Ele não é preso a uma coisa só. Ótimo. Ele dá vários todas. Caminhos. Então ele tem um livro chamado Raja Yoga, ele tem um livro da Kundalini Yoga também. Sim. Ele tem um livro de Bhakti Yoga, tem um livro de Nada Yoga, ele tem um livro de todas as yogas. Tudo tem edições em português desses livros aqui ou não? A maioria é em espanhol. Bom, tudo bem, a maioria dá para entender bem espanhol. Então, acho Swami com W, Sivananda.
Sivananda. É isso. Então anote aí para poder depois começar a pesquisar. E como a internet tem essa liberdade, a gente pode, digamos, navegar em outros autores que Sim. são também muito bons, né? Tem Não, Yogananda, que é muito conhecido, que é a Kriya Yoga, que eu Tá. acho que é importante. E sempre para tirar a essência, né, Grego? Porque eu acho que as pessoas, elas se assustam com a quantidade de material, mas a gente tem que ter uma leitura que a gente pegue o que a gente precisa daquele material e vá praticar. Porque o Sivananda coloca também assim, vai para a prática, né? Não fique na teoria. Claro, claro. Tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar para poder sentir em você, para você ter mais confiança. Para a gente encerrar, me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. O doutor atende em Caxias do Sul, mora em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, cidade vinícola, super produtora, grande. Aliás, estamos esperando a tua visita lá, eu deve sei. estar convidado. Oportunamente eu vou, oportunamente. Isso. Quando for possível eu vou. Se eu quiser, essas outras pessoas, já aconteceu isso. Puxa vida, ele não vem para o Rio de Janeiro, ele não vem para Fortaleza, ele não vem para isso, para aquilo. Existe consulta? Como é que alguém pode consultar o doutor? Tem alguma outra maneira, a não ser a presença física? Por enquanto é presencial, né? Inclusive porque tem alguns CRM que não existe. Isso consulta. foi bom até abordar, porque eu já ouvi dizer que tem consulta pela internet. Isso não, a nível de CRM é proibido. Até que eu saiba, sim. Não, então, olha, presta Alguma atenção. orientação Foi até boa, paciente, foi bom até vir essa questão à mente aqui, que eu tinha, não sei quem é, mas eu já sabia faz tempo isso aí. Tem gente que faz consulta pela internet, não sei se é atendimento virtual, não sei se isso é. Então isso é proibido pelo CRM. Não posso fazer. Eu acho que eu posso dar uma orientação Sim. através de e-mails, né? Comunicação por outras redes sociais, mas acredito que Organizar uma ida sua à cidade das pessoas, se tiver mais Isso. pessoas para serem a gente atendidas. está aberto a qualquer cidade do Brasil. Olha aí, que tenha bacana. um grupo que queira experienciar esse nosso trabalho, né? E sempre nesses níveis, né, Grego? A gente nunca quer parar no nível, digamos, físico. A gente está preocupado com a alma dessa pessoa porque e com a libertação. Porque às vezes uma cura física não vem porque a alma está ruim, né? Então, o que adianta? Uma alma doente num corpo são é meio difícil, né? Ou vice-versa, né? Vai adoecer o corpo, não é isso? Com certeza. E é exatamente essa a essência. A gente podia fechar como verdade da cura essa questão. Se você não curar essa alma ou não libertar essa alma, não existe. Vamos largar essa profissão e vamos virar yogi aí, doutor André? Já pensou nós dois? É o caminho. Nós dois com uma túnica aqui bonitinho. Nós vamos sair, eu e o doutor André por aí. Vamos fazer pelo Brasil, assim. Isso foi o passado, né? Acho que tem até um amigo teu que veio aqui, acho que o Rogério, eu assisti, você me mandou o programa. Sim. Que foi uma entrevista. Que ele também está ligado a essa questão da yoga. Sem dúvida, sim, é bacana. Daí mais um pro grupo, então. Mais um, vamos lá fazer isso aqui. A gente tem que ser alegria. Existe a yoga do riso, né, Grego? Claro, essa que é a maior alegria aqui. Doutor, então, está aqui, tá aqui, agora você está vendo aí embaixo, clinicalocatelli@hotmail.com, está aí o telefone, a Sueli Rec, que está sempre muito solícita no atendimento, telefona, está lá, responde perguntas, então está aí todos os elementos para você entrar em contato com o Dr. André. O Dr. André é super solícito, é uma pessoa boníssima, agradabilíssima, tenho certeza que pode ajudar você em muito. E que esse espírito profissional e humano do Dr. André possa contagiar toda a classe médica, todos aqueles que porventura venham a se formar, porque a exemplo dele, assim como outros que eu já trouxe aqui, eu só trago gente boa aqui. Todo mundo é bom. Eu trago aquelas pessoas que estão em sintonia com o que a gente vem fazendo. Então, é uma grande família e pode crescer. E o objetivo é a gente se tornar realmente aquilo que a gente fica verbalizando sempre, a consciência do uno, a consciência de que somos todos um, e que a consciência de que nós queremos um mundo onde seja a harmonia, onde reine a paz, tudo, que tem que começar, como a gente diz, através da gente. E através da gente só se começa quando a gente estiver bem, se a gente estiver equilibrado, se a gente estiver são, se a gente estiver dentro dessa linha de conduta que a gente vem falando. É isso? Assim seja. Oh, que você falou. Mas não era para eu falar tudo aqui. Eu agradeço, Grego. Então, manda o seu recado aí, doutor André, é um prazer recebê-lo, espero receber. O que a gente quer passar para as pessoas é essa questão da cura, né? O que é a cura. Então eu sempre desejo para todo mundo
paz e cura. E a gente começa realmente pela paz, né? A gente tem que encontrar a paz dentro da gente. É um processo que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? E com os outros. E como estamos todos juntos, estamos num país maravilhoso, que é esse Brasil, né? Que é a pátria onde vai reunir todas as pessoas para um novo começo, eu chamo todas as pessoas para que a gente possa fazer parte dessa grande família, como falou o Grego, e nos colocarmos totalmente à disposição daquilo que tem que ser e que vai ser, que é esse processo de cura, de autocura de todas as pessoas, mas para ir de encontro à paz e à saúde de todos que nós merecemos. Brilhante, brilhante. Doutor André, muito obrigado. Agradeço, Grego. Eu que também agradeço. E para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até mais.